Olá, eu sou Anderson Vitorino e é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando mais um pouquinho daquilo que Deus tem falado comigo, daquilo que Deus tem colocado no meu coração, e vamos estudar um pouquinho da Palavra de Deus juntos. Valeu? Então, pessoal, gostaria que você pudesse, se tiver condições de acompanhar comigo na sua Bíblia ou no seu aplicativo, Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim: E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Amém? Esse capítulo 3 de Gênesis, ele é um capítulo muito importante na história da igreja, muito importante na história do homem, porque é o capítulo que trata da queda do homem, é o capítulo de Gênesis 3. E a gente começa a perceber que o livro de Gênesis ali começa com a criação, e Deus cria todas as coisas, e ele coloca o homem no jardim, e ele chega para o homem e fala: olha, você pode comer de tudo que tiver nesse jardim, de todas as frutas, de tudo que tiver aqui, você pode comer, menos de um fruto, que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem não podia comer daquele fruto, mas o homem come. Como todos conhecem essa história, eles pecaram e sofreram as consequências. É o que acontece no versículo 7 desse mesmo capítulo, um versículo antes desse que nós lemos. Então foram abertos os seus olhos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, querido, o capítulo 3, como eu falei, ele vem tratando ali da queda do homem. O homem peca, o homem se afasta de Deus, o homem começa a se distanciar do seu Criador por causa da desobediência. A desobediência afasta o homem de Deus. É interessante notar que ainda no primeiro versículo que lemos, que diz que Deus ele passeava no jardim ali na viração do dia. E esse é o tema desse estudo. A viração do dia. É sobre isso que eu quero falar com você. Eu gostaria de começar explicando para você que essa palavra passeava, ela dá uma ideia na sua palavra original no hebraico, de algo que era contínuo, algo que era contínuo, algo rotineiro, que acontecia sempre naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, porque a Bíblia diz que era na viração do dia. Então, a gente precisa começar a entender que havia essa ideia de continuidade. E a queda do homem, ela deixa dentro de nós um enorme vazio. Ela deixa na humanidade um enorme vazio, que é a falta da comunhão com o Senhor, que é a falta desse contato direto com Deus. Isso foi restaurado mais na frente, mas a princípio o que aconteceu foi isso. O homem pecou e se afastou do Senhor. Mas aí, ao longo da história, a gente começa a ver que Deus ele começa a buscar a comunhão com o homem. Se a gente começar a estudar a história mesmo, desde o princípio, a gente vai ver que vem Adão, ele gera Caim, Abel, Caim mata Abel, sai dali, Deus expulsa ele dali. Adão tem um novo filho chamado Sete, e depois Enos. Adão, Sete e Enos. Não tenho certeza, mas eu vou conferir. Adão, Sete e Enos. E a Bíblia diz que Enos ele volta a orar ao Senhor. Ele começa a orar ao Senhor, ele restaura o culto a Deus. Enos ele volta a fazer o culto ao Senhor. E isso por quê? Porque o homem ele sente essa falta, essa necessidade. Nós fomos criados para viver em comunhão com Deus. E quando isso não acontece, algo começa a dar errado na nossa vida. Às vezes, mesmo que pareça que tudo está bem, aqui dentro, quando você está longe de Deus, quando eu estou longe de Deus, algo não vai tão bem assim. Então a gente começa a caminhar pela história da humanidade, nós vamos ver que Deus ele sempre buscou ter contatos com o ser humano. A gente pode começar a ler também
Gênesis capítulo 5, versículo 24, vai falar de Enoque, porque Deus ele acha um homem que pôde caminhar junto. Deus ele encontra em Enoque alguém que ele pôde caminhar junto. Está escrito assim nesse versículo: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque vivia no meio de uma geração perversa. Enoque, se a gente pegar para estudar direitinho, vamos entender que Enoque era contemporâneo de Noé. Viveram ali mais ou menos na mesma época. E a gente pode ver que Enoque andou com Deus, agradou ao Senhor no meio de uma geração totalmente perversa, de uma geração a qual o Senhor destruiu com o dilúvio. Deus ele restaura Enoque e Noé ele usa para construir a arca para dar continuidade à humanidade. Mas esse versículo, e andou Enoque com Deus, essa palavra andou, no original, é a mesma palavra que eu falei lá em cima. No original é halak. Halak. É a mesma usada em Gênesis 3:8, quando diz que Deus passeava. Dá uma ideia de algo contínuo. Então, Enoque, ele tinha uma vida de comunhão diária com o Senhor. Ele andava com o Senhor diariamente. Diariamente. Então, veja bem, Jardim do Éden com Adão, Enoque, e bem mais à frente, o tabernáculo. Deus ele manda construir um tabernáculo para que ele possa estar no meio do povo, sempre, né? Está lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Mais uma vez aqui, nós vemos o desejo do Senhor de andar no meio do seu povo. Mais adiante, já na época de Davi, a arca do Senhor foi tomada e depois Davi ele recupera aquela arca. A arca não foi tomada no reinado de Davi, foi tomada no reinado de Saul, mas Davi ele recupera a arca e lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 8, está escrito que os sacerdotes Benaia e Jaaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Algo que acontecia no tabernáculo de Davi é que a adoração ao Senhor era contínua. A presença do Senhor ali era contínua. No tabernáculo de Moisés, somente, apesar de estar ali montado, eles só desmontavam se fossem sair daquele local, mas no tabernáculo de Moisés, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, na presença manifesta de Deus, para poder oferecer sacrifícios por todo o povo, pelos pecados de todo o povo. Mas na tenda de Davi, não. Na tenda de Davi era diferente, era contínuo. Os sacerdotes estavam na presença do Senhor continuamente. Havia um revezamento de turnos e eles estavam ali adorando a Deus continuamente. Então isso é algo tremendo. Depois do tabernáculo de Davi quis construir um templo para o Senhor, mas o Senhor falou, não, teu filho é quem vai construir. E Salomão ele constrói o templo para Deus. E em 2 Crônicas, capítulo 5, no versículo 14, está escrito assim: e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Veja bem, Salomão ele vem, edifica o templo do Senhor, e ali naquela inauguração ali, irmão, a glória do Senhor encheu aquele lugar. Muita coisa aconteceu. Se a gente pegar e estudar ali a linha do tempo do povo de Deus, Salomão, após alguns anos, ele morre e os seus filhos vão proporcionar ali um grande racha na nação de Israel. E Israel é dividido entre reino do norte e reino do sul. Roboão ele ficou com o reino do norte, né? E Jeroboão no reino do sul. 10 tribos vão para um lado e outras 2 tribos que é Judá e Benjamim. Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos vão para o outro lado e eles
tem essa divisão aí. Então, o que acontece ali? Quando vem o povo da Síria, se levanta esse grande reino, o Império da Síria, eles destroem aquelas 10 tribos que era Israel, que ficaram com o nome de Israel, eles vêm, destroem eles e continua somente Judá, com a capital lá em Jerusalém. Aí somente depois, quando se levanta Nabucodonosor, com a Babilônia, é que eles conseguem invadir e destruir Jerusalém. Aliás, Israel não foi destruída e o povo foi espalhado pela terra. E já em Judá, o povo foi levado cativo para a Babilônia. Ficou cativo por 70 anos. Quando o povo sai da Babilônia, aí, resumindo, tem a reconstrução depois de muita luta, depois de começa, para, tem aquelas histórias de Neemias, da reconstrução do muro, tudo mais. Vem Zorobabel e tem a reconstrução do templo. É o segundo templo, né? Então, o primeiro templo, o templo de Salomão, e tem o segundo templo, na qual lá em Ageu, capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é um versículo bem conhecido. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu capítulo 9, versículo 2. Ou seja, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, foi o que o Senhor falou. Então, nós podemos ver que o Senhor sempre vem buscando ter comunhão com o homem. Então, se tem algumas coisas aqui, mas chega um ponto que logo depois desse templo, nós temos aquele período que é um hiato lá até na Bíblia tem aquelas 4 folhinhas em branco, são 400 anos que não tem a revelação profética do Senhor para nós, para o homem. Não tem a revelação profética do Senhor para o homem. Então, após esse período, vem Jesus, né? Porque ali Deus, ele habitou entre os homens, né? Ele é o verbo que se fez carne, que está lá em João capítulo 1, versículo 1, né? E também João 1,14, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, com esses 2 versículos de João 1:1 e de João 1:14, a gente vê que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ou seja, Jesus, ele é o Deus que se fez carne e veio morar conosco. Ele habitou entre nós. Então, Jesus, ele vem, ele vive entre nós, ele morre, ele ressuscita, para que hoje nós pudéssemos estar sempre, continuamente com ele. Mas como isso? Assim como eu falei que Deus, ele sempre buscou ter comunhão com os homens. Em todas essas histórias que nós falamos, tanto no Éden, onde o Adão caminhava com Deus, quanto Enoque, que foi transladado para o céu, não passou pela morte. No tabernáculo, a glória de Deus era manifesta ali. No primeiro e no segundo templo, no primeiro Deus encheu o templo com a sua glória. E o segundo templo, a glória da segunda casa era maior do que a primeira. E depois vem Jesus, que é o próprio Deus entre nós. E agora eu quero dizer algo para você, que Jesus enviou o Espírito Santo, e hoje, você e eu somos o templo do Espírito Santo. Querido, eu quero que você... Esse é o ponto que eu queria chegar. Porque você é o templo que Deus quer encher. Deus, ele sempre deu oportunidade ao homem. Se a gente voltar lá no Éden, em Adão, quando Adão, ele peca, quando ele viram que estavam nus, se esconderam na viração do dia, Deus veio ter comunhão com o homem, e ele chega e fala: Adão, onde estás? Aí é que eu quero que você pense comigo. Se Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, Deus, ele sabe todas as coisas por ser onisciente. Então Deus já sabia onde Adão estava. Por que ele pergunta? Deus pergunta: Adão, onde estás? Porque ele está dando a Adão a oportunidade de se apresentar, a oportunidade de falar: Senhor, errei, pequei. Aí Adão vem e fala: Senhor, eu vi que estava nu e me escondi. Aí Deus fala: ué, por que você viu que estava nu?
Olha só a pergunta do Senhor. Por um acaso você comeu do fruto que eu falei para não comer? Olha só como que Deus faz essa pergunta. Por um acaso você comeu? Gente, Deus é onisciente. Você concorda comigo que Deus já sabia? Deus já sabia. Mas Ele pergunta para dar a oportunidade ao homem de se consertar. Se a gente olhar pela história todas as vezes, a história da humanidade ela é dividida em 7 períodos ou dispensações. No Éden, a inocência, depois a consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, que nós estamos hoje, e o milênio que vem depois. São 7 períodos ou dispensações. E se a gente olhar em cada uma delas, ali no final da inocência, Deus dá oportunidade ao homem. No final da consciência, Deus dá oportunidade. No final de cada período, Deus dá uma oportunidade. Deus estende a mão. Tem o castigo após a queda, tem o castigo após cada vez que o homem fracassou em uma desses períodos. Em cada vez que o homem fracassou, houveram consequências, mas em cada uma delas o Senhor deu oportunidade antes, o Senhor avisou, o Senhor estendeu a mão. Quando Deus chega para Caim também, ele fala: Caim, olha, o pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. Deus avisa. Quando Caim, mesmo assim, ele resolve não obedecer e ele mata o seu irmão, o que acontece? Deus vem e fala com ele: ô Caim, onde está teu irmão? Deus também não já sabia? E aí Caim ainda fala mal criado com o Senhor. Ele fala: olha, por um acaso sou eu o guardador do meu irmão? Ou seja, ele não quis o conserto, mesmo tendo a oportunidade que o Senhor deu. Então a gente pode ver lá pulando aqui um pouquinho, no período do dilúvio, Noé prega por 120 anos e ninguém se converte. A culpa era do pregador? Não. A culpa não era do pregador, nem da mensagem. A culpa era do coração do homem, que não quis o conserto com o Senhor. Então o Senhor salvou a família de Noé. Pensa bem nisso. Deus, ele sempre nos dá a oportunidade. Por isso ele chegou para Adão e falou: onde estás? O pecado nos mostra que nós estamos nus. Porque foi o que aconteceu lá. Eu vi que estava nu e me escondi. Querido, quando Adão e Eva, eles comem do fruto e se afastam do Senhor, eles se sentem nus, completamente nus, na mesma hora. Eles percebem que precisam se cobrir. Eles entendem ali que não podem deixar que o próprio Deus os veja como eles realmente estavam, como eles são. E eles colocam ali as folhas de figueira para cobrir o seu corpo. Agora eu quero que você pense em algo. Considere a possibilidade das dificuldades da vida, dos problemas, daquele pecado que eu não consigo deixar, aquele pecado que vira e mexe eu posso cometer, assim como Paulo falava: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu tenho praticado. Então, querido, pensa que essas coisas, vaidade da vida, essas possibilidades de pecado, as vaidades, até conquistas terrenas, pessoais, essas coisas, elas são como uma grande folha de figueira. Considere o fato que no fim, essa folha de figueira nunca vai ser suficiente para cobrir o que nós sabemos que está errado em nós. Veja bem, essas folhas de figueira nunca vão ser suficientes para cobrir aquilo que está errado em nós. O que nós precisamos? Precisamos de Jesus. Precisamos dessa comunhão com o Pai todos os dias. Na viração do dia, o que acontecia na viração do dia? O que pode acontecer na viração do dia? O que é a viração do dia para mim e para você hoje? Querido, é na viração do dia que o Senhor quer te visitar. Não é que seja um horário determinado, à meia-noite, às 18 horas, ou qualquer que seja o horário, mas qual é a viração do dia
que Deus vai te visitar? Qual é o momento que você tem reservado para que o Senhor possa te visitar? Onde eu recebo renovo? Eu recebo renovo na viração do dia. E essa viração do dia, esse momento em que eu estou com o Senhor, que eu dedico a minha vida ao Senhor, tem que ser diário. Eu tenho que estar sempre preparado, separando um tempo para o Senhor na minha vida. E isso foi o que Deus falou no meu coração. Eu espero que esteja falando ao seu também. Eu quero deixar aqui para você algo que acontecia, que eu fui criado, eu sou filho de pastor, meu pai já está com o Senhor. E algo que eu via meu pai fazer eram duas coisas muito importantes. Ele chegava em casa, não importava o que ele tinha que fazer, ele entrava no quarto, antes de qualquer coisa. Se ele tivesse apertado para ir no banheiro, não importa, ele entrava no quarto, ele dobrava os seus joelhos e ele orava ao Senhor, agradecendo. Isso é comunhão com o Pai. Mas além disso, existia a viração do dia para o meu pai, que foi onde ele acostumou a gente. Por muito tempo eu me afastei disso, porque a gente não consegue viver aquela disciplina, é difícil. A gente tem que conseguir ter o nosso momento com Deus. Mas o meu pai, todos os dias, ele tinha um momento dele com Deus e ele trazia a família dele para junto. Ele chamava de leitura diária. Era o momento que ele juntava todo mundo na sala, lia a Bíblia, ensinava, cantava um hino e orava com todos nós. Era meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. E isso é o que Deus quer restaurar no seu povo. Esse período, o momento de quarentena, o momento em que as igrejas não estão tendo culto, é o momento que as igrejas não estão tendo as suas celebrações, mas é um momento que o Senhor tem fortalecido pessoas, o Senhor tem fortalecido vidas, tem separado vidas, tem chamado pessoas para ser o verdadeiro templo de Deus, para que você possa atrair a presença do Senhor para a sua vida e não depender de estar indo uma vez por semana na igreja, mas o teu dia a dia, a tua comunhão com o Pai, todos os dias. É o momento que você reserva para ter a comunhão, para receber a visitação de Deus, é a viração do dia na sua vida. Então, querido, separe tempo para Deus. Essa viração do dia é o momento que a gente renova os nossos votos, é o momento que a gente pede perdão pelos nossos pecados, é o momento do nosso conserto com o Senhor por aquilo que fizemos de errado. Porque a Bíblia diz que nós somos pecadores. E como pecadores, a gente tem essa natureza pecaminosa e a gente precisa ter a comunhão com o Pai. Sabe por quê? Porque Deus é luz e a luz ela não tem comunhão com as trevas. Então se há trevas, se há pecado, traga a luz. A luz, ela acaba com as trevas. A luz, ela não tem comunhão com as trevas. Mas veja bem, quando você tem o seu momento diário com o Senhor, todos os dias, você fala: Senhor, pequei, Senhor, errei, mas Senhor, eu estou aqui, eu preciso do Senhor na minha vida. Senhor, não te afastes de mim. Eu quero aqui, mais uma vez, renovar o meu voto. Aqui, na viração do dia. Aqui, nesse momento, nesse instante. Então, querido, tenha a sua devocional com Deus. Não se afaste. Não deixe que esse período te afaste da presença do Senhor por não estar indo numa igreja, por não estar indo ouvir uma palavra. Queridos, você tem acesso direto ao Pai, nós não precisamos de mediadores para chegar a Deus. É muito bom estar em comunhão na igreja, é muito bom estar em comunhão com o Pai, com os seus irmãos ali, junto, adorando ao Senhor. Mas, querido, mais importante do que isso é o seu pessoal com Deus. Por isso que o Senhor fala para que você entre no teu quarto e tenha o a sós com Deus. Tenha o teu momento com o Senhor. É importante que você tenha o teu momento sozinho com Deus. E é importante se você conseguir trazer a tua família também para ter um momento de buscar junto com o Senhor. É algo que nós precisamos.
Primeiro no meu particular, é o meu a sós com Deus, é o meu dia a dia com o Senhor. E quando a gente consegue, é mais fácil ainda da gente conseguir trazer aquelas pessoas que a gente ama e ensinar também eles a ter o a sós com Deus, a ter o devocional com Deus, a viver a viração do dia. Porque na viração do dia, o Senhor quer ter comunhão contigo. O Espírito Santo de Deus, que habita no teu coração, quer estar contigo na viração do dia. Amém. Que Deus te abençoe.